Boa tarde, Miriam. Obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? Para participar da live. Eu convidei a Miriam para conversar com a gente, porque ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E nesse momento, acho que é muito importante a gente conversar sobre o autismo também, porque tem algumas notícias internacionais falando sobre dificuldade de atendimento de pacientes autistas nesse momento de pandemia de Covid, né, de negar atendimento para esses pacientes. Então, além da questão do preconceito que esses pacientes já sofrem no dia a dia, né, ainda estamos tendo que passar por mais esse preconceito nesse momento tão delicado que a gente está passando, certo? Então, eu gostaria de conversar com a Miriam sobre esses e muitos outros assuntos, né. A Miriam hoje está morando na Suécia, né, por isso que a gente marcou a live um pouquinho mais cedo. Então, Miriam, me conte, o que é o autismo, como é que a gente identifica? O autismo, ou como a gente carinhosamente chama TEA, que é transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele cursa com dois principais sintomas, uma alteração na comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados. E a gente chama ele de espectro porque ele realmente vai de um lado para o outro, assim, são às vezes até parecem transtornos completamente diferentes, porque tanto a comunicação social pode variar, tanto de uma criança que não fala absolutamente nada e tem uma dificuldade de comunicação e de até olhar para o outro muito grande, até uma criança que fala tudo perfeitamente bem, com uma gramática até acima do esperado para a idade, mas tem uma dificuldade de engajar num diálogo, de fazer a troca, de entender o turno da conversação, né? E a mesma coisa com os padrões restritos e estereotipados. Então, num lado do espectro estão aquelas crianças que fazem muita estereotipia, e do outro estão aquelas pessoas que têm um padrão muito restrito de comportamento, mas sem tanta estereotipia. Então, de um lado estariam aquelas crianças que, quando a gente fala autismo, é a imagem que vem à cabeça, então uma criança que não fala, que não olha e que fica fazendo balanceio, né, que é a estereotipia que é mais ligada ao transtorno ou flapping. E do outro é o Sheldon, por exemplo, para quem assiste Big Bang Theory, né, é o personagem do Sheldon. Ele é fantástico, ele é fantástico. E uma pessoa que funciona, que tem amigos, que trabalha, que pesquisa, que tem sucesso na área profissional e interpessoal, porque os amigos gostam muito dele, apesar, né, do jeitão, mas tem que comer sempre no mesmo restaurante, tem uma rotina muito rígida, tem uma dificuldade de se relacionar de uma forma mais fluida, como é o esperado. Porque isso é interessante, porque normalmente quando a gente pensa em autismo, quem não é da área, né, não é o teu caso, a gente pensa em criança autista, né, não pensa em adulto autista, né, e tem muitos casos de adultos que às vezes não são diagnosticados, né, e aí acaba aparecendo às vezes no consultório ou na vida, assim, no dia a dia, com diagnóstico às vezes de ansiedade social, às vezes um toque, e se você for olhar, é autismo, né? Porque o psiquiatra da infância, ele tá acostumado a diagnosticar autismo, né? Pro psiquiatra do adulto, não é tão claro, assim. Quais dicas que você daria para o diagnóstico de TEA no adulto? Acho que a principal dica é quando, são algumas, né, mas enfim, quando a história não bate, então é uma depressão, mas o paciente não refere que incomoda tanto, ele parece muito apático, tem a reclamação das pessoas que convivem com ele, mas o paciente em si não se incomoda tanto com esse jeito. Ou então o paciente não entende porque os outros não o compreendem daquela forma. Porque, né, na cabeça dele, todo mundo funciona mais ou menos igual a ele. Né? Então, ele não consegue entender por que a outra pessoa não entende que é aquele jeito dele. E uma outra coisa também é quando o tratamento não funciona.
Então, o paciente, porque os autistas também podem ter comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, e eles têm até mais do que a população em geral. Então, eles podem ter ansiedade, depressão, e aí você tratou a ansiedade, mas fica um sintoma residual, tem alguma coisa que parece que não está muito certa. Aí, pode ligar a luzinha amarela para uma suspeita. E para fazer o diagnóstico, tem que recordar um pouco da infância, tem que fazer essa anamnese puxando um pouquinho de lá atrás como é que foi, se possível conversar com os pais é sempre útil, mas se não, tentar coletar informação de outras pessoas que podem trazer mais informação relevante mesmo, eu acho que isso é bem importante. E os sintomas são os mesmos, então uma dificuldade na comunicação social e um padrão restrito de comportamento, e isso em todos os aspectos da vida, né? Mas como os adultos, que são já bem funcionais, então são esses que a gente tem dúvida quando chegam no consultório, eles já têm estratégias para lidar com com todas as dificuldades deles, porque se eles são bem-sucedidos, eles desenvolveram essas estratégias de um jeito ou de outro ao longo da vida. Muitas vezes, quando você começa a falar sobre o autismo e sobre as características, o próprio paciente se ilumina, porque para ele é muito importante saber o diagnóstico, é libertador, né? Entender a posição dele no mundo, que ele não é um estranho, que tem uma explicação para aquele comportamento dele diferente, né? Então é muito bacana quando os adultos recebem um diagnóstico. E um que é bem comum no consultório é que os pais recebam depois do diagnóstico dos filhos. Então, como o autismo tem um componente genético importante, muitas vezes a gente faz o diagnóstico na criança e aí depois os pais falam, mas, né, ou a esposa fala, ou o próprio pai, é mais comum em homens, por isso que eu falo sempre pai, mas pode acontecer em mulheres também. Então os pais falam, nossa, mas acho que eu tenho alguns traços, é melhor investigar, e daí você investiga e realmente preenche critério diagnóstico também no pai. E eu vejo também que é muito difícil para os pais aceitarem o diagnóstico de autismo, né? É um choque, assim, né? Porque, na verdade, o diagnóstico ele é clínico, né? Você não vai ter nenhum exame que vá mostrar que o paciente tem autismo, né? Então, quais seriam os sinais, assim, mais claros para os pais verem na criança, para eles suspeitarem de autismo ou acreditarem no diagnóstico? Ainda não temos nenhum exame, eu espero que essa realidade mude em alguns anos, né? Tem muitas pesquisas com relação a isso, inclusive eu fiz uma pesquisa no Brasil e aqui também tem um pezinho na questão do diagnóstico precoce, mas o que eu acho é que não são os pais que têm que ver essas alterações na criança. Os pais percebem, na maioria das vezes, muito precocemente, que tem alguma coisa de diferente nos filhos. Esse é o relato que os pais percebem a partir dos 9 meses de idade, geralmente antes de 1 ano, e fazem queixa para os pediatras, e os pediatras não escutam os pais. Então, isso é bem importante. Então, os pediatras têm que ficar atentos aos sinais do neurodesenvolvimento e checar quando fizer o exame clínico da criança, não só o desenvolvimento físico, né, peso, estatura, os marcos de desenvolvimento motor, que a maioria checa, mas também o desenvolvimento social e o desenvolvimento cognitivo dessa criança, porque a intervenção precoce é o que dá mais resultado. Quanto mais precoce essa criança começa a intervenção, melhor vai ser o prognóstico dela no futuro. Então, a dica é para os médicos e para os pais, se tem alguma dúvida e o médico não está escutando, troca de médico. Se acha que a criança não está andando bem, leva na avaliação com o ATO, Thaís está aqui assistindo, leva numa avaliação com a fisioterapeuta. A criança atrasou, não está falando muito bem, com isso a partir, né, dos 6 meses não faz lalação, 1 ano não fala a palavrinha, com 2 anos não fala a frase de 2 palavras, essa criança precisa de uma avaliação. Isso não é uma característica exclusiva do autismo, mas pode ser. E se essa criança começar com uma intervenção precoce sem o diagnóstico, tudo bem,
ela não vai estar perdendo, muito pelo contrário, ela está sendo estimulada para desenvolver melhor do potencial que ela tem. Então, como o tratamento para o TEA, ele é psicoterápico, ele não tem contraindicação, né? Sim. Você fazer estimulação para a criança. Então, quanto antes começar, melhor. E se a criança não for diagnosticada, depois, se ela não preencher critérios diagnósticos, tudo bem, né? Ela não recebeu nada tempo. De ruim. Não, muito Sim. pelo contrário, ela ganhou, né? Então, perceber que tem alguma coisa diferente, tem que procurar ajuda. Que até em relação a todos os transtornos psiquiátricos, mas acho que o TEA em especial, a questão da equipe multi, né? Porque não é só o psicólogo, né? O TO tem uma participação importante, a parte da fono é importante, né? E aí, às vezes, para nós aqui no interior é um pouco mais difícil, porque não tem centros, assim, de autismo, né? E aí, os pais, às vezes, ficam um pouco perdidos de onde ir, com quem ir, para conseguir fechar o diagnóstico, para conseguir dar um encaminhamento, fazer esse estímulo, porque o que vai mudar o prognóstico da criança no futuro, né, o funcionamento, é esse estímulo precoce, né? O que eu costumo orientar quando os pais têm muita dificuldade de encontrar um profissional que seja especialista, encontre um profissional que seja competente, claro, que tenha formação na área, que esteja disposto a aprender e que se mostre motivado a buscar conhecimento. Porque aí o profissional, ele tem meios de buscar o que é melhor para aquela criança. Ele vai pesquisar, vai fazer supervisão, vai entrar em contato com pessoas que são especialistas em grandes centros e que podem auxiliar nesse encaminhamento. Então, eu acho que é bem importante ter um profissional que seja dedicado e que seja comprometido com fazer um atendimento baseado em ciência, né, e não baseado em achismos, em modismos, que no TEA a gente luta bastante contra isso, mas infelizmente tem muita gente que fala em tratamento milagroso, em curas que não existem. O TEA não cura, não existe uma cura para o TEA. As alterações de neurodesenvolvimento do TEA começam na 8ª semana de gestação. Então é muito cedo, é um cérebro que se constrói de uma maneira muito única. E então o cérebro vai ser assim para sempre. O que a gente faz com essas crianças, o tratamento, o objetivo é fazer com que elas não tenham prejuízos e que elas possam se desenvolver no melhor potencial delas. Né? Então, é por isso que é importante ter uma pessoa que seja comprometida em fazer um atendimento baseado em ciência. Isso dessa questão de começar no útero as alterações. Quais são os fatores de risco para desenvolver TEA? O que a gente sabe? Então, por ter um componente genético, então uma criança que tem pais com transtornos psiquiátricos, a gente sabe que autismo, TDAH, esquizofrenia, então familiares de primeiro grau que já têm algum desses diagnósticos têm uma chance maior. Mães que têm contato com agrotóxico na gravidez também já é comprovado, então aquelas pessoas que aplicam o veneno na lavoura tem uma chance maior. Uma coisa bem importante que agora a gente está estudando um pouquinho mais e que antes era negligenciada é a idade paterna. Então a idade paterna influencia. A gente sempre fica preocupado com a idade da mãe, né? As mulheres são acostumadas a falar, olha, tá na hora de ter filho, não pode esperar muito. E agora a gente já sabe que a idade paterna também influencia bastante. Porque a mãe levou a culpa por muito tempo nessa história do TEA, né? Tinha aquela história da mãe geladeira, coitada das mães, né? Que não tem nada a ver. Absolutamente. Não, essa coisa da mãe geladeira é um absurdo, né? Como eu disse, as alterações começam na 8ª semana de gestação. Que mulher sabe que está grávida na 8ª semana de gestação? Exatamente. Né? Então, é uma alteração muito precoce. E tem alguns outros fatores de risco que estão sendo estudados, mas ainda nada muito definitivo. A idade do pai, a partir de qual idade que é risco? A partir de 45 a gente fala, maior, né? 45? Mas não é a mulher 35, o homem 45, mas não é uma coisa determinante, tem que ser uma somatória de fatores. A Helena Brentani, que era minha chefe em São Paulo, costumava dizer que é como você encher uma xícara. Um pouquinho vem da mãe, um pouquinho vem do pai. Se transbordar, vai acontecer algum probleminha.
Então, se a mãe coloca um pouquinho e o pai coloca um pouquinho e o ambiente coloca mais um pouquinho, não transborda, fica ali e tá tudo bem. Se a mãe coloca um tantão e o pai coloca um pouquinho e o ambiente mais um pouquinho, transborda o líquido também. Opa, vai acontecer alguma coisa. Do pai é a mesma coisa. Se o pai tem uma carga genética muito grande e aí uma alteração pequena ambiental pode fazer com que o transtorno se manifeste. Então, precisa dessa somatória de fatores para que o transtorno apareça. Entendi. Em relação a essa questão dos tratamentos milagrosos que você falou, né, a gente vê muita dúvida em relação à alimentação, que cada hora fala que pode comer uma coisa, não pode comer outra coisa, que piora, que não piora. Tem algo comprovado em relação a isso? Tem comprovado que não tem relação nenhuma. Então, o que acontece é que as crianças com TEA, eles têm mais alergia, e aí eles podem ter alergia ao glúten, eles podem ter alergia à lactose, eles podem ter alergia a outros produtos alimentares, alergia não só à questão de ingestão de alimentos, mas alergia respiratória também. E então, para essas crianças, claro que uma dieta funciona, porque ela é alérgica àquilo. Então, a gente tem que pensar numa criança com TEA clássico. Uma criança que fala muito pouco, que tem uma dificuldade de comunicar bem importante, que tem uma percepção sensorial alterada, então que nem sempre ela entende quanto ela está satisfeita, e daí ela come um pouco a mais do que precisava, ela não consegue falar se ela está constipada e que ela está com dor de barriga, e aí essa criança tem uma alergia e consome aquele produto a que ela é alérgica o tempo todo. Como uma criança dessa vai manifestar que ela não está bem? Por irritabilidade. Né? Então, um bebezinho de 3 meses, quando está com cólica, o que ele faz? Ele chora, ele grita, ele esperneia. Então, uma criança com TEA que não sabe falar, com 3 anos de idade, quando ela está com dor, ele vai chorar, gritar, espernear, ficar irritado. Na verdade, claro, segue a ideia de alimentação saudável, que é para toda criança, né? Não muda nada. E aí a gente precisa investigar se, por exemplo, tirou aquele produto, suspendeu o glúten da alimentação e melhorou, será que essa criança não é alérgica? Vamos investigar um pouquinho melhor para ver se tem uma relação. Interessante, muito bom. Eu queria perguntar em relação aos relacionamentos, assim, porque como tem essa dificuldade de, vamos dizer assim, nas relações sociais, né, de perceber o outro, né, no autista, às vezes os pais têm dúvida, será que o meu filho gosta de mim, né? Ou às vezes até o relacionamento, às vezes com uma namorada ou com os amigos. No caso do Sheldon, fica engraçado a forma como funciona, mas é porque ele funciona muito bem, né? Dentro das possibilidades dele, ele funciona muito bem. Mas em outros graus, eu acho que não sei se é tão fácil assim de perceber para as outras pessoas, né? Tem um outro seriado além do Big Bang Theory, que é o do Little Sheldon, né? E aí mostra como ele começa, com ele. É fantástico. E como ele começa a se relacionar e como ele vai construindo a coisa do relacionamento, as regras do relacionamento na cabeça dele, né? Então é muito interessante. E é isso, na verdade, eles não é que eles não sentem afeto, muito pelo contrário, eles são super afetuosos. Então tem aquele mito, né, que eles falam que autista não beija, não abraça, e não, na verdade eles adoram, eles gostam. Mas eles gostam do jeito deles. Como eles têm uma questão sensorial, eu acho importante falar isso de um pouquinho mais detalhado depois, mas às vezes eles não gostam de um toque levinho. Então, quando você vai fazer um carinho de leve, aquilo incomoda. Eles gostam, às vezes, de um carinho apertado, de um abraço de urso, e aí eles ficam um pouco melhor. Então, a gente precisa conhecer a criança para saber que tipo de afeto aquela criança vai manifestar. E a mesma coisa para os pais, às vezes eles estão tentando ser carinhosos de alguma forma e os pais não conseguem entender, né, que aquilo é carinho ou que aquela é a demonstração que a criança tem. Então, quanto mais você conhece a criança, geralmente os pais sabem, as outras pessoas que nem tanto. Muitas vezes os avós ficam frustrados, ou os tios, né, porque não recebem aquele afeto de um jeito típico. Mas quando eles aprendem o jeito da criança se relacionar e carinhar, pronto, tá tudo resolvido. O que assim, para mim, o TEA é muito isso, uma questão de perceber o mundo de um jeito diferente.
Então, toda a questão sensorial do autismo está alterada, tanto do olhar, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Então, tem também aquela característica bem clássica, né, de colocar a mão no ouvido porque o barulho incomoda. Se a gente consegue entender e ser empático com aquela criança e entender como é que ela percebe o mundo, eu consigo me conectar com ela. Então, será que é uma criança que precisa de muito estímulo e aí eu preciso fornecer um pouquinho desse estímulo para ela, para que ela consiga conectar, prestar atenção, olhar mais para mim? Então, eu consigo integrar com essa criança. É uma criança que não tolera toque leve, uma criança que precisa de um toque mais apertado, uma criança que não tolera toque apertado, uma criança que precisa de um carinho, uma cosquinha bem de levinha na mão, faz com que ela me olhe, que ela engaje naquilo que eu estou propondo. Né? Então, eu preciso entender e conhecer como aquela criança se relaciona com o mundo, como aquele adulto se relaciona com o mundo, e aí eu consigo me relacionar com ele. Né? Se a gente for pensar em outras deficiências, como pessoas cegas, elas também se relacionam com o mundo de um jeito totalmente diferente. E se você não pode pedir para essa pessoa, por exemplo, descrever uma cor, como é que ela vai fazer isso? Ela não vai conseguir. Mas se você pedir para ela prestar atenção nos sons do ambiente, talvez ela faça melhor do que você. Então é isso, entender como aquela criança, como aquele adulto processa o mundo, e aí você consegue ter um relacionamento melhor. Então, relacionamento afetivo é a mesma coisa, os autistas também querem namorar, muitos deles, muitos não. Mas muitos sim, querem construir uma família, ter um casamento, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Não. Interessante, gostei dessa visão da comparação com o cego, né? Que é você lidar com as limitações que tem, né? São diferenças. Né? Exatamente. E tentar olhar para... Eu acho que é muito importante tentar olhar para as potencialidades. Né? Sim. Porque, na verdade, ter autismo não quer dizer que você não vai dar certo na vida. Né? Não. Então, até isso, essa questão do preconceito já entra essa questão que eu falei no início do atendimento, né? De recusar atendimento, recusar, quem sabe, um respirador para alguém que tem autismo, porque prefere tratar alguém que seja saudável. Quem que é saudável? Né? Como é que você vai julgar que o outro é mais saudável do que ele porque ele tem autismo, né? Essa questão do preconceito, eu acho que é a parte mais difícil do autismo, né? Não sei o que você pensa. Eu acho que tem algumas coisas, mas o preconceito, ele complica buscar um diagnóstico precoce, ele complica para os pais terem aceitação e até para os pais receberem suporte das pessoas, da família, né? Porque tem muitos pais que não querem contar que o filho recebeu o diagnóstico, que escondem, né? Porque por que eles não querem contar? Porque é difícil e eles não sabem se vão receber apoio ou não, se vão receber um monte de crítica, né? Então é por isso que o dia de conscientização é tão importante, porque quanto mais a gente falar de forma clara sobre o transtorno, mais as pessoas vão conhecer e aí o preconceito diminui. Que o único jeito de lidar com preconceito é com conhecimento. Aliás, conhecimento é o que salva o mundo, né? Nós estamos vendo isso agora, então... Exatamente. É o que faz toda a diferença. Exatamente. E em relação ao tratamento, ele é individualizado, né? Você vai ver qual que é a dificuldade da criança e explorar aquilo para melhorar, é isso? Naquele momento. Então, sempre nós temos que acompanhar a criança, entender qual que é a necessidade primordial naquele momento e ir fazendo reavaliações para ver o que precisa ser mudado, se a necessidade mudou ou não, se a criança está conseguindo atingir o que é o esperado dentro do tratamento, né, para reavaliar o que está dando certo, o que não está dando certo. E o tratamento é em equipe. Ninguém consegue tratar a autista sozinho. Geralmente tem vários profissionais envolvidos. O psiquiatra, muitas vezes o psiquiatra e o neurologista, ou só o neurologista, ou só o psiquiatra, a psicoterapeuta, TO, fono, muitas vezes um psicomotricista ajuda bastante, psicopedagoga, dependendo da idade da criança, acompanhante terapêutico, tutor na escola, enfim. São vários profissionais que trabalham juntos para desenvolver o melhor
de cada paciente, né? Então a gente sempre vê naquele momento qual é a necessidade daquela criança e da família, porque a criança não está sozinha, quem está junto com a criança é a família, então a família precisa de suporte também. Tem vários estudos mostrando relação de pais deprimidos com piora do comportamento da criança, né? Então, se os pais não estão bem, se os pais não estão sendo acolhidos com o tratamento, essa criança também não vai melhorar. Você no início falou que o TEA tem vários graus, né? Do leve ao grave, né? A questão da intervenção precoce, ela tem interferência se vai ficar mais moderado, mais grave ou não? Sim, é determinante, é o que faz a criança ficar com o melhor prognóstico para aquela criança. Então é difícil falar que uma criança de intervenção, que se começar a intervenção precoce, com certeza vai sair do grave para o leve. Talvez ela vá do grave para o menos grave, ou do grave para o moderado, ou vá do grave para o leve mesmo, mas depende muito da criança. Se tem alguma outra comorbidade associada ou não, como ela responde à intervenção. Então, a intervenção precoce é o que faz ela melhorar mais. Mas o quanto ela vai melhorar depende de cada criança. Entendi. Eu queria que você contasse para nós do teu projeto, que eu achei super legal, o Eye Tracking. Eye Tracking, isso. Eu trabalhei com Eye Tracking no meu mestrado e por alguns anos no ambulatório do Proteia, que é o ambulatório de transtorno do espectro autista da USP. E ele basicamente é um aparelho que consegue rastrear para onde a pessoa está olhando enquanto ela assiste qualquer coisa na tela. E o meu projeto foi, junto com o pessoal da informática, da tecnologia da informação, tentar ver se o eye tracking poderia funcionar como, não só como um identificador, como um auxílio de diagnóstico, mas também para estratificar a criança, se essa é uma criança leve, moderada ou grave. Que legal. Então a criança assiste uma cena numa tela, sentada no colo dos pais ou sentada na cadeira, e aí a partir do padrão do olhar da criança, a gente consegue falar se a criança tem autismo ou não, e se é um autismo leve, moderado ou grave. Na verdade, ainda são estudos preliminares, a gente não fez com um número muito grande de crianças, mas a gente teve um resultado bem legal, tanto para identificar a TEA e não TEA, já é bem estabelecido no mundo, e o que é muito interessante é que o padrão do olhar da criança com TEA já é diferente aos 6 meses de idade, então essa eu acredito que será uma ferramenta útil para a clínica para diagnóstico precoce e também para diagnóstico diferencial, que é bem importante, né? Mas também para identificar como essa criança está no espectro e talvez fazer acompanhar também para ver se a terapia está tendo um resultado positivo ou não, né? Fazer o acompanhamento dessa criança com o eye tracking e ver se o padrão do olhar muda com a intervenção. Porque o olhar? Porque o olhar os olhos são a janela da alma, né? Mas na verdade é que a visão é o jeito que a gente mais se relaciona com o mundo. Né? A maioria das pessoas, claro. Sim. Então, o humano desenvolveu muito a visão em detrimento de outros sentidos. E como eu rastreio o ambiente, mostra não só para onde minha atenção é direcionada, mas o que eu estou captando daquela cena. Se a gente for pensar agora que as pessoas estão assistindo uma live, essa live no Instagram, quantos estímulos elas estão recebendo através da visão? Não só pelo celular, mas do ambiente externo. Então, se alguma luz acender muito forte na casa delas, elas vão desviar o olhar da tela. Por quê? Porque a atenção foi para lá e não veio para cá. E aí, elas estão no mesmo ambiente, não mudaram de posição, né? Só a cabeça mudou de posição, mas a informação que elas estão recebendo é completamente outra. Então, se o autista, por exemplo, não olha para a região dos olhos, e eles têm essa dificuldade de perceber o triângulo invertido de olhos e boca, que é onde a gente capta a informação social, como é que ele vai perceber se a mãe está fazendo uma cara de brava ou não? Ele não está olhando para o rosto, ele não está recebendo essa informação.
E aí, claro Sim. que a resposta dele vai ser não muito boa, porque ele não está respondendo para aquilo que a mãe espera. Sim. Você me falou, você já falou, mas eu queria só confirmar novamente. E você faz esse exame do olho, então, daí você detecta o grau, né? Com a criança pequena. O que foi detectado, por exemplo, leve, se ele não for estimulado, ele pode ficar moderado depois? Pode acontecer que sim. Na verdade, essa estratificação de leve, moderado, grave, ela é feita baseada na quantidade de ajuda que a criança e o adulto precisa para fazer as atividades de vida diária. Então, uma criança que precisa de pouco suporte é leve, uma pessoa que precisa de suporte em todas as atividades da vida é grave, e a moderada fica nesse meio termo. A criança pode evoluir de grave para moderado e leve, assim como leve pode evoluir para moderado e grave. Depende muito do estímulo que essa criança recebe e de como foi o neurodesenvolvimento, né? De outros fatores, se tem uma síndrome genética associada, se essa criança tem crises convulsivas ou não, se essa criança tem outras patologias. Então, depende muito de vários fatores, não é um fator só que é determinante. Por isso que a gente não consegue falar, mesmo se a criança foi diagnosticada como grave hoje, se ela vai mudar ou não. Perfeito. Só mais uma pergunta voltando, que eu tô desorganizada, né? Que também tem muitas perguntas, assim, que a gente vê na internet de pais, assim, ou de pessoas que não estão estudando isso, obviamente, falando do uso de medicações pela mãe, que poderia causar autismo, né? E também vacinas, né? Tem medo de dar vacina e a vacina desenvolver autismo, né? Então eu queria que você falasse sobre isso também, se for possível. Essa questão da vacina é super importante, e um dos memes que eu recebi por causa do Covid foi exatamente isso, né? Que tem muitas pessoas que defendem o fim da vacina, e nós estamos vivendo uma loucura mundial pela falta de uma só. Imagina se todas as outras não existissem. Então, vacina é super importante, nós precisamos vacinar as nossas crianças, e já foi mais do que comprovado. De tempos em tempos essa revisão é refeita, porque esse assunto nunca morre, mas porque não tem associação nenhuma das vacinas com TEA. Isso não existe, isso é uma mentira gigantesca, foi uma fraude que foi inventada por uma pessoa muito mau caráter, que foi punida, perdeu a licença de exercer medicina por causa disso, mas perpetua por alguns motivos até hoje. Então é mentira, a vacina não causa autismo, nós precisamos vacinar as nossas crianças todas. O que acontece muito, que é importante falar, é que os principais sintomas do TEA, eles aparecem mais aos 2 anos de idade. E é um período que a criança é vacinada. Então, muitos pais acham associações. Ele caiu e depois que ele caiu aconteceu isso. Ou ele teve uma febre, depois da febre ficou assim. E na verdade a criança já vinha demonstrando algumas características, só que mais sutis. E aos 2 anos o cérebro de todo mundo passa por uma transformação muito grande, que é a primeira grande poda neural. O cérebro seleciona os neurônios que vão continuar exercendo a sua função e tira aqueles que estão sobrando. É como fazer uma poda na árvore, a gente seleciona os galhos mais fortes para a árvore crescer mais saudável e mais funcional, e tira aqueles que não são tão importantes assim. E nessa poda pode acontecer da criança apresentar tanto sintomas regressivos como sintomas ficarem mais claros para os pais, que acontece aos 2 anos de idade, na época de vacina, e aí acontece também essa associação. E em relação à medicação? Tem algumas medicações que devem ser evitadas por gestantes, e daí várias delas são bem estabelecidas. A última polêmica que teve bastante foi do ácido fólico. Isso, é verdade. Vários estudos também mostraram que não, que esse estudo que apareceu do ácido fólico é preliminar, que tem várias coisas que podem ter viés influenciando o resultado. Então, as gestantes, a gente sabe que ácido fólico previne espinha bífida, tem que tomar também na gestação, na dose recomendada pelo ginecologista.
O que eu acho que é bem importante falar é que grávida tem que evitar qualquer tipo de remédio, tem que ter uma alimentação saudável, é a época da vida que a mulher tem que buscar ser mais saudável possível, porque tudo pode influenciar. Então é bom você fazer tudo o que você sabe que vai fazer bem para o seu bebê e ficar tranquila de que você fez o seu melhor, né? Se alguma coisa acontecer, você não vai ficar pensando que foi culpa minha ou não foi. Não, eu fiz o melhor que eu podia ter feito naquela época e foi assim. Né? Eu até me lembro que você comentou uma vez sobre o uso de ácido fólico nos homens. Para ajudar na espermatogênese, acho que poderia. Tinha estudos para. Não me lembro bem. Na verdade, isso não é nada comprovado, é super off-label, não tem indicação para os homens tomarem ácido fólico. O que a gente sabe é que o ácido fólico participa da metilação do DNA, ele é essencial para a metilação do DNA, que acontece durante a espermatogênese. Por quê? Porque o DNA está separando para fazer o gameta no espermatozoide, né? Então, o ácido fólico, ele é super importante nesse momento da gametogênese, tanto para o homem como para a mulher. Mas ainda não tem indicação formal do homem fazer suplementação com ácido fólico. Mas mal não vai fazer. O que é bem importante é que a gente não precisa, quando a gente precisa fazer uma suplementação, quando eu estou com deficiência no meu organismo, né, ou por algum motivo eu preciso daquele nutriente. Se eu tenho uma alimentação adequada, saudável, que eu consumo alimentos variados, eu consigo ter um aporte nutricional adequado sem fazer suplementação. Então, se eu cuido da minha alimentação, eu consigo ser saudável o suficiente para que meu gameta seja saudável também. Certo. E só voltando na medicação, né, também tem muito preconceito em relação a mães que têm depressão, né, e às vezes quadros graves, e que não poderiam suspender o uso da medicação enquanto gestantes, né? E aí tem aquela dúvida, o que é melhor para a criança? A mãe deprimida ou a mãe tomando remédio, né? E tem alguma coisa em relação ao autismo também com isso, né? Também, esses tempos, foi uma polêmica por causa dos antidepressivos, você tem razão, mas aí, de novo, claro que quem vai avaliar isso é o psiquiatra que está fazendo o acompanhamento dessa gestante. E a regra de ouro da psiquiatria é evitar toda a medicação, principalmente no primeiro trimestre. Mas se ela é essencial, então não tem como tirar. Sim. Então, não Mas em relação ao autismo, teria alguma relação entre desenvolver mais ou menos em mãe deprimida? Não, de novo. Tem um viés muito grande nessas pesquisas, porque é o seguinte, se a mãe é deprimida grave, significa que ela já tem um transtorno psiquiátrico prévio. Então, aquela carga genética que ela vai colocar na xícara já é um pouquinho maior. Então, será que é a carga genética? Será que é a depressão no momento da gravidez? Será que é a medicação que a mãe está tomando? Será que são outros fatores? Então, eu não consigo limpar tudo isso num estudo para falar, não, é o remédio ou é a depressão. Por isso que é muito difícil fazer essa afirmação. Mas, de novo, quem decide isso é o psiquiatra que está acompanhando o caso. Se a medicação... conjunto com a mãe, né? Em conjunto com a mãe, claro. Se é uma medicação muito necessária e essencial, a mãe deve continuar tomando. Uma dica é tentar fazer com que a mãe não tenha um pico plasmático da medicação muito alto. E como a gente faz isso? Titulando em diversas tomadas por dia. Fica super chato, porque daí a mãe tem que tomar o remédio, sei lá, 6 vezes por dia, mas aí a gente faz com que o pico de concentração não seja muito alto. Então é uma coisa que é bem viável fazer sem precisar reduzir a dose, por exemplo. Né? Em casos que não dá para tirar, né? Então toma diversas vezes por dia a dose pequenininha, em vez de tomar 10 miligramas à noite, ela divide em 5 tomadas de 2 miligramas. Ela toma a mesma dose, mas em horários diferentes. Eu tenho só mais uma pergunta antes de a gente ler o que as pessoas mandaram, que na verdade foi a única pergunta que me mandaram no privado, né, sobre autismo, que perguntaram onde que entra o Asperger agora?
Ai, ótima pergunta. Antigamente, até o DSM-4 revisado, a gente usava essa separação do TEA e do autista e o Asperger. E aí vários estudos foram feitos, estudos de neuroimagem, estudos de testes neuropsicológicos, estudos de genéticos, inclusive. E todos os estudos mostram que não tem diferença, você não consegue separar o grupo do Asperger dentro do grupão do TEA. Então, hoje a gente fala transtorno do espectro autista e engloba também os que antigamente eram chamados de Asperger. Então, hoje nós não usamos mais essa nomenclatura. O CID-10 ainda está em vigor, era para ser lançado esse ano, o ano passado foi lançado... ele estava em revisão, acho, Isso, né? Assim, pra gente entender o CID-11, mas ele seria colocado mesmo em uso a partir de 2021 ou 2022, não lembro, não sei como isso vai ficar agora, né? Porque eu imagino que todos os esforços estão direcionados para um outro lugar. Mas por causa do CID-10 ainda a gente pode, entre aspas, usar o Asperger, né? Porque tem esse termo na CID-10 que ainda está em vigor. Mas nós não usamos mais. É tudo transtorno do espectro autista. Mas seria tipo um alto desempenho? A diferença no DSM-4 revisado é que para você ter o diagnóstico de Asperger, você não podia ter deficiência intelectual e você não podia ter atraso de linguagem. Entendi. Então, e aí eu sempre brincava, eu falava assim, tá bom, mas e se é uma criança que foi adotada com 4 anos de idade, não tem deficiência intelectual, mas eu não sei se ela teve atraso de linguagem ou não, porque eu desconheço a história dela prévia. Ela vai receber o diagnóstico de quê? De Asperger ou de TEA? Exatamente porque não tem diferença, é que hoje a gente dá o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ok, então vamos para as perguntas de hoje. Tem uma aqui e depois a gente lê as da... uma a gente já respondeu. Que eu vou aparecer aqui, ó. Qual a idade paterna que influencia, que é 45 anos, né? Que a gente já respondeu. E a outra... A outra é minha irmã falando comigo pelas perguntas. Vamos ver as perguntas no geral aqui. Se tem mais alguma... Eu acho que alguém perguntou sobre o Tamiflu e H1N1. Isso, eu vi lá embaixo. Eu não li ainda nenhum estudo relacionado a isso, então não posso falar se existe ou não. O que eu imagino é que é uma coisa muito recente e que os dados que existirem devem ser preliminares, assim, né? A mesma coisa do Covid, o que isso vai influenciar nas crianças que estão aqui nas gestantes, agora nos bebês que vão nascer pós-Covid, né, ou nas crianças que pegaram, eu vi hoje que teve relato de bebezinho de 1 mês com a gripe. Será que vai ter algum impacto no neurodesenvolvimento dessas crianças? A gente não sabe. Aparentemente é mais uma questão de sistema respiratório, mas agora eles já começaram a relatar que está acometendo o sistema renal também. Então, como é uma coisa muito nova, a gente não sabe, né? Mas até se for pensar que você disse que começa lá na 9ª semana de gestação, né? Se a criança já nasceu, vai ter outros problemas, não TEA, né? Seria mais na mãe grávida, né? Sim, mas se é uma criança que já tem um alto risco para o TEA, e daí, de repente, foi o que faltava para transbordar a xícara, ela ganhou logo nos primeiros meses de vida, entendeu? Entendi. Ó, a Tassi sugeriu um livro legal sobre TEA no adulto. A diferença invisível. É um HQ, um gibi super bacana, vale bem a pena ler. E tem outro que é Olhe nos Meus Olhos também, que é bem bacana. O Vitor fez uma pergunta. Eu vou anotar esse Olhe nos Meus Olhos para eu lembrar. Heterogeneidade do TEA, como se traduz nas intervenções clínicas? Então, Vitor, essa é a questão.
que o tratamento é super individualizado, como o TEA é super heterogêneo, o tratamento vai ser de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, tem paciente que vai precisar de vários profissionais, tem paciente que vai precisar mais da TO, tem paciente que vai precisar mais da fono. Então, um paciente que está com uma desregulação sensorial muito grande, que é um paciente que fica se autoestimulando, por exemplo, com estereotipia o tempo todo, né, ou fica fazendo estimulação visual, às vezes barulhinho para fazer estimulação sonora, ou um paciente que é muito agitado, que ele fica batendo o tempo todo para conseguir essa estimulação tátil. Ele não vai conseguir fazer uma sessão de fono legal se ele não tiver um treinamento de integração sensorial antes. Então, para esse paciente, primeiro é a TO, a prioridade é a TO, e depois a fono, depois a psico, quando ele estiver conseguindo fazer as sessões. Claro que as coisas vão acontecendo muito ao mesmo tempo, né? A gente não coloca só um ou só outro, mas principalmente na realidade do Brasil, que você tem que pagar por quase todos os tratamentos, os pais precisam escolher. E aí também é nosso papel ajudá-los nessa escolha, né? De priorizar o que é nesse momento. Ah, não, agora ele tá ótimo, agora ele consegue sentar, e agora ele consegue participar da sessão, agora ele consegue entender um comando, ótimo. Então agora a gente vai ver para qual é o profissional que precisa entrar nesse momento. A Fer Thaís pediu para deixar gravada a nossa live. Vai ficar gravado 24 horas e depois eu vou colocar no YouTube também, tá? Então vai estar disponível. Tô super feliz que eu tô vendo uma galera do Brasil, que eu tô morrendo de saudade, e o pessoal aqui da Suécia também. Ai, que legal! Você viu só? E muitas perguntas, acho que o dia que a gente mais teve perguntas foi hoje. Que bacana! Ó, o Dr. Ricardo perguntou, como fica o diagnóstico diferencial de transtorno de personalidade versus TEA? Então, o ideal é a gente conseguir fontes de informações diferentes, principalmente dos pais ou de pessoas que possam ter acompanhado essa pessoa na infância, para entender quando foi que essas alterações começaram e entender melhor a história da patologia. Então, o TEA, de novo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, as alterações são muito precoces. Então, desde pequenininha, uma criança que tinha muita dificuldade de fazer amigos, que não se relacionava muito bem, tinha algumas manias, às vezes eles falam que às vezes era uma criança muito quieta, uma criança que não falava muito. Outra coisa que também acontece bastante é uma alteração motora que não é clássica, assim, não é que a criança não anda, mas ela é meio estabanada, uma criança que nunca foi boa em esportes, principalmente esporte coletivo. Isso é bem importante, porque para o esporte coletivo você tem que fazer uma leitura social também, e aí a criança com TEA tem uma dificuldade tanto motora, como do engajamento social. Então são algumas dicas que você vai colher na história da pessoa, para tentar fazer esse diagnóstico diferencial. Quando o adulto já é bem mais velho, assim, fica difícil, porque às vezes você não consegue nem conversar com o informante, ou, claro, as pessoas não lembram, porque faz muito tempo, não prestavam atenção nesses detalhes. Tem que ver o que vai fazer de diferença na vida dessa pessoa ter ou não um diagnóstico. E tentar direcionar o tratamento para questões específicas, por exemplo, né, a gente precisa fazer um treino de habilidade social. A gente precisa fazer um treino, alguma técnica para reduzir estereotipia ou para aumentar a flexibilidade. Aí a gente vai tentando identificar qual é o problema e como tratar da melhor forma possível. Nesse caso, a avaliação neuropsicológica ajudaria? Ajuda. Nossa, que bom que você me... super. Sempre pedi, eu acho ótimo. Ajuda tanto para a gente pensar no diagnóstico diferencial, como para entender quais são as necessidades daquela criança, para indicar qual que é a prioridade do momento. E outra coisa que a avaliação neuropsicológica faz, que é bem legal, é que a gente pode fazer isso de forma seriada e ver o avanço da criança, então também ajuda. E é objetivo, né, é bom, porque como o diagnóstico ele é todo clínico, é muito legal quando você consegue, a partir de testes,
mostrar de forma mais objetiva o que está acontecendo. Ajuda os terapeutas, ajudam os pais, a avaliação neuropsicológica é essencial, muito, muito importante. O Ricardo de novo. Nunca fui bom em esportes coletivos, vou fazer uma testagem. Olha, eu tive a oportunidade de ser testada algumas vezes na minha vida, desde a residência, que eu tinha colegas que precisavam treinar, que estavam fazendo especialização em neuropsicologia, como depois e trabalhei com pessoas fantásticas nessa área, e eu nunca tive coragem. Falei, não deixa eu quieto aqui, melhor não saber. Melhor deixar, porque é o que você falou, né? Tem que ver o que diferença vai fazer na vida da pessoa ter esse diagnóstico, né? Porque às vezes é só um rótulo para ela carregar que não vai ajudar, né? Então, se for ajudar, né, para desenvolver, para a gente tratar alguma limitação, alguma coisa que não está ajudando, acho que até é válido, né? Essa questão do rótulo, Audrey, é super legal, porque os autistas adultos que eu tive a oportunidade de dar um diagnóstico e de conversar sobre isso, eles falam exatamente o contrário, que é muito confortante receber o diagnóstico, porque eles entendem o lugar no mundo, eles entendem que eu tenho, inclusive, eu participei de um congresso em Curitiba, e eu gravei um paciente meu dando a opinião dele para mostrar nesse congresso, ele autorizou, claro, né? E ele falou super bonitinho, eu achava que eu era um ET, e de repente eu entendi que não, que eu fazia parte desse mundo, que eu só era um pouquinho diferente, e aí ele entendeu que tinham várias pessoas que eram como ele. Então, foi assim, e ele recebeu o diagnóstico com 19 anos. Um menino fantástico, tá? Hoje ele morava em Curitiba, agora está em São Paulo, trabalhando, namorando, uma graça. E assim, para ele e para a família, foi da água para o vinho, ele recebeu o diagnóstico e os pais entenderem. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Como que a gente vai lidar com isso? Nossa, foi muito legal. E outras pessoas também, o relato é semelhante, assim, é muito bom você entender que você não é estranho, que você não é inadequado, é que você processa o mundo de um jeito diferente, e tudo bem, né? Eu acho que essa é a questão mais legal, assim. O Ricardo de novo aqui, ó. O rótulo de TEA no Brasil tem vantagens legais. Podem comentar sobre esse ponto? Sim, tem várias vantagens, né? Que na verdade são direitos, porque essas pessoas precisam. Então tem desde desconto em impostos, e daí desconto para comprar carro, como podem receber benefícios, a gente sabe que a gente pode pedir inclusão nas escolas, claro, né, quando criança, mas também nas faculdades e na hora do vestibular, se for necessário. Então tem alguns direitos duramente conquistados que devem ser utilizados sem dúvida nenhuma, né. Porque isso acaba sendo parte daquela questão do preconceito que a gente estava falando antes, né? Você sabe por que ele pode ter isso ou não, né? Tem uma outra pergunta aqui, quais os riscos da utilização da melatonina em crianças pequenas, 3 anos, mesmo com indicação médica e ciente da necessidade, temos receio das consequências a longo prazo? Então, quando é com indicação médica, o médico pesou todo esse risco-benefício, né? Porque o médico, para escolher uma medicação, ele, dentro de todas as possíveis, ele escolhe qual vai ser a melhor. Não só a melhor agora, mas na melhor a longo prazo também. O que a gente sabe das crianças com TEA, tem vários estudos com melatonina, é que eles têm uma alteração na regulação dos ciclos. Nós vivemos em ciclos, né? Então, não é à toa que a gente marca o tempo pelo dia, e esse é um dos ciclos mais importantes, né, na nossa vida, o ciclo circadiano, de noite, mas também as fases da lua, nós vivemos em ciclos. E as crianças com TEA têm uma alteração nesse ciclo circadiano, com horários diferentes para a liberação dos hormônios, tanto da melatonina quanto da grelina. Então é comum que eles tenham alteração de apetite e de sono.
Então, muitas vezes, regular isso auxilia para que essa criança se organize e consiga seguir a rotina da família de um jeito muito melhor. Então, se o médico indicou, ele está pensando nisso, a curto e a longo prazo. E se é com indicação médica, então, aí, eu tenho dúvida, eu tô com medo. Conversa mais com o seu médico, porque ele vai te passar essa segurança de que, não, eu pensei nisso, eu sei do que pode acontecer, né, mas a vantagem agora vai ser muito maior por causa disso, vamos fazer um plano, vai usar uma medicação por quanto tempo, e aí depois a gente reavalia se está sendo efetivo ou não. Então, se você não está segura, conversa com o seu médico, porque seu médico vai te dar essa segurança. Né? Ou até aquela questão que você disse no início, né? Se às vezes o médico não valoriza a queixa, ou se a família não está confiando, quem sabe trocar, né? Porque a questão de ter o vínculo do médico com a família é crucial. Se a família começa a duvidar demais do que o médico está fazendo, não vai dar certo o tratamento. E é muito difícil, porque imagina, né, eu sou mãe, tenho 2 pequenininhos aqui em casa, e eu fico pensando como é difícil dar uma medicação que eu não conheço muito bem sobre, para minha criança, uma medicação que tem uma bula horrível muitas vezes, que fala lá um monte de coisa de ruim que pode acontecer com meu filho se ele tomar aquele remédio. E na verdade é muito custo-benefício, a gente não tem nenhum teste, né, que dá para fazer para ver se a medicação vai ajudar ou não. Para autismo não tem uma medicação para o TEA que melhore os sintomas do TEA, mas as medicações muitas vezes são necessárias para melhorar outros fatores como sono, como agitação, né? Então é importante. E uma coisa que como psiquiatra eu sempre falava para os meus pacientes, olha, essa é a informação, você tem dúvida, me pergunta mais, se você quiser uma segunda opinião, peça segunda, terceira, quarta, eu não vou ficar chateada com isso nunca. Sim. Eu entendo que você precisa sanar e que você precisa estar muito tranquilo com esse tratamento, com esse diagnóstico. A única coisa que eu pedia era, vá em profissionais habilitados e profissionais sérios, porque tem muito, muito picareta. Né? Então, a gente sabe de pessoas que têm um tratamento de MMS, que teve uma campanha gigante o ano passado para tirar até do ar, que é diluente, é como se fosse uma quiboa, e as pessoas dão para as crianças tomarem, muitas vezes até fazem, colocando ânus como uma lavagem intestinal, para curar o autismo. É muito sério isso. Sabe, as pessoas fazem porque vai curar meu filho, como eu não vou fazer? Depois eu vou ficar pensando que talvez se eu tivesse feito, ele teria sido curado. Então eu preciso. Então tem que ter esse cuidado de ser profissional sério, profissional bem formado, profissional informado, né, que se mantém atualizado. E aí pede uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, quantas forem necessárias. E sempre que oferecer cura, duvide, né? Duvide, não existe. Não, essa é assim, porque não fato. Não tem cura e não precisa ter. E esse é um ponto super importante, né? Então, que eu acho que talvez esse seja um aprendizado dessa gripe toda, que nós precisamos entender que as pessoas são diferentes mas que nós todos somos né? E que eu não preciso ser igual ao outro para conviver bem. Eu preciso valorizar o outro pelo que ele tem de melhor e também aprender que eu vou ser valorizado pelo que eu tenho de melhor, né? Então acho que é assim que a gente tem que ver o TEA também. O que eles têm de melhor? O que eu posso aprender com eles? E assim, a experiência própria. É fantástico trabalhar com eles. E é de um aprendizado riquíssimo. Eu mudei completamente a minha visão de mundo depois que eu comecei a conviver mais com essas crianças. E eu acho que eu sou uma pessoa melhor depois disso. É claro que eu ainda tenho um infinito para melhorar, mas é muito legal aprender com eles. Se eu estou disposta, se eu dou essa oportunidade, eles são riquíssimos, assim como todos, né? Então eu acho que é isso que é importante entender, que o TEA é uma diferença. Quem sabe não ver como uma doença, mas ver como um estilo diferente, né? É um estilo diferente de ser, né? E é isso, é um jeito diferente de perceber e processar o mundo. É exatamente isso que eles têm, né? Então, vamos lá aprender. O que eu posso aprender com isso? Tinha ficado uma outra pergunta só lá do Ricardo também, na outra, antes de cair, que ele perguntou se tinha alguma evidência do ômega 3.
tem alguns estudos, ainda não é algo muito bem claro, né? Mas tem estudo de ômega 3 também para tudo, na verdade. Tanto do uso na gestação como no uso depois, para as crianças. Então, parece que as evidências estão ficando mais robustas a favor do uso do ômega 3, mas ainda não é uma coisa bem definida, assim, que eu possa dizer com certeza todo mundo tem que usar. Com certeza, todas as crianças com TEA precisam de intervenção o mais precoce possível, isso é fato, mas qual intervenção, em qual intensidade, isso é uma coisa que precisa ser individualizada com a criança e com a família. Exatamente, parabéns, achei linda a nossa live, muito legal a tua visão de TEA, bem interessante. Provavelmente vou te chamar mais vezes pra gente conversar sobre o assunto. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, às vezes que eu esqueci de perguntar. Eu acho que a gente falou as coisas mais importantes mesmo, tem muito para falar de TEA, nossa, quantidade de gente estudando autismo e fazendo pesquisa muito legal sobre o tema. Dá para entender a dimensão do que tem para ser ainda visto e entendido do transtorno. Então, não dá para esgotar o assunto, né? Agora lembrei que eu tenho uma pergunta. Só mais uma, prometo. Tem aumentado a incidência ou está aumentando o diagnóstico? Os dois. O diagnóstico aumentou bastante depois que os critérios ficaram um pouco mais amplos e depois que a gente começou a entender que talvez algumas crianças que antes eram só diagnosticadas com deficiência intelectual podiam ter deficiência intelectual e TEA. E isso realmente muda tudo no entendimento e no tratamento da criança. Então, teve um aumento de diagnóstico por causa disso. Mas também tem várias pesquisas tentando entender por que é que está aumentando a incidência desse tanto. E uma das questões que eles estão estudando bem é o que a gente já falou da idade dos pais, porque hoje nós estamos tendo filhos mais tarde. E outra questão também é da nossa vida em ambiente poluído. Então, o quanto de poluição pode afetar no desenvolvimento do transtorno. E só explorando você mais um pouquinho, que agora eu me lembrei que eu dei uma olhada nas anotações aqui, que também foi perguntado na live da Tassi sobre isso, a questão da mudança de rotina agora para quem tem TEA, né? Porque para nós já é difícil, né, essa nova rotina de quarentena, de ficar em casa, né? Pro TEA, o que a gente pode fazer para diminuir esse sofrimento deles? Então, como eu acho que o começo, como a Tassi falou muito bem na live dela, você explicar para a criança de um jeito que ela consiga entender por que ela tem que ficar em casa e por que tudo mudou. Para o TEA é muito importante ter dica visual, então ter uma rotina pré-definida em casa, com dicas visuais da ordem do que aquilo vai acontecer, né? Então vai acordar, fazer higiene, tomar o café da manhã, aí vai brincar, e aí pode ter uma atividade específica, vai fazer a atividade que a escola mandou, depois vai participar, vai ajudar a fazer o almoço, depois vai almoçar. Então a criança precisa entender que o dia dela tem uma rotina e que ele está estruturado previamente, né? Então montar essa rotina com a criança e retomando a rotina ao longo do dia ajuda bastante. Para as crianças que têm alteração sensorial, é bem importante ter uma dieta sensorial, e daí a TO que vai ajudar com isso. E a mesma coisa de sessões psicoterápicas com crianças que são um pouquinho mais velhas, elas conseguem, né, dependendo do grau, fazer online também, é bem importante continuar e manter. Não deixar de fazer, né? Não deixar de fazer na medida do possível, né, tanto a fono como a psicoterapia. E uma coisa que eu acho que é bem importante para os pais é pensar que os pais não são terapeutas. Assim como os pais não são pedagogos e não têm que ensinar e alfabetizar essas crianças, eles também não são terapeutas que vão
ter a obrigação de manter o nível de estímulo e de terapia que essas crianças tinham com os profissionais. Então, claro que vão ter atividades, né, que os profissionais vão passar para esses pais manterem em casa, mas entender que eles são pais, e como pais eles têm que brincar com as crianças, eles têm que ter momentos de afeto com essa criança, tem que ter a rotina da casa, né, que é diferente de uma rotina terapêutica. Exatamente. Então, prometo não fazer mais perguntas. Muito obrigada. Foi ótimo. Imagina, eu adorei. É quase meia-noite já, né? Já é meia-noite agora, meia-noite. Pois é. Bom descanso, então. Não nevou hoje. Ontem, nesse horário, estava nevando. Que pena, senão eu ia mostrar podia ter mais um show, neve. Né? Além do seu show de conhecimento, show de neve. Imagina. Mas muito obrigada mesmo, então. Obrigada, Ale, pelo convite. Tá? Tchau, gente. Boa sexta, bom final de semana. Pra você também. Tchau, tchau. Beijo.